Graça e paz a todos vocês, irmãos e irmãs, em Cristo Jesus. Que a paz, que excede todo entendimento, guarde o seu coração, a sua mente, a sua família em Cristo Jesus. Queria ler com vocês hoje um texto que é muito conhecido sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, quando no versículo 26 do capítulo 19, o texto nos fala que a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. As crianças gostam muito desse texto, porque tem aquela musiquinha, né? Olhou para trás, tá? É que o pastor não sabe cantar, não. Mas as crianças gostam muito de cantar essa canção, porque fala daquilo que a mulher de Ló fez. Ela olhou para trás. Deus havia avisado quem sairia de Sodoma e Gomorra, quem ele salvaria, e alertou para que ninguém olhasse para trás. Então ela olhou para trás. E é interessante esse texto, que a mulher de Ló foi alguém que cuidou só dos seus interesses. Só dos seus interesses, das suas paixões, e pouca importância deu à sua alma, ao seu lado espiritual, ao conhecer o Deus do Antigo Testamento. Essa mulher veio a se tornar uma estátua de sal. Que coisa triste. Eu fico imaginando aqui naquela montanha, aquela estátua, e todas as pessoas que passaram por ela puderam dizer: aqui está a estátua de uma pessoa incrédula. Aqui está a estátua de uma mulher incrédula, de uma pessoa incrédula. É um monumento. Deveria ter uma plaquinha. Alguém colocou, ou poderia colocar lá embaixo. Esta estátua é uma estátua da incredulidade. É um monumento à falta de fé, para que todos possam se lembrar de que é necessário exercitar fé no Deus que fala, que age e que quer que nós o levemos a sério. Então, queria já deixar bem claro para você aqui no que significa essa estátua de sal. Né? A primeira parte do texto que nós lemos aqui mostra claramente isso, que é um monumento. E deveria ter uma plaquinha lá, dizendo que é uma estátua da incredulidade. É um monumento à falta de fé. Né? Monumento à falta de fé. Para as outras gerações virem a se lembrar que é necessário nós exercitarmos a fé no Deus Todo-Poderoso, no Deus que salva, que liberta, que transforma. No Deus que se obedece. Você dá ouvidos à lei, à palavra de Deus. Hoje nós temos a revelação, a palavra de Deus na forma do Antigo e do Novo Testamento, e nós podemos obedecer a Deus através dos princípios, dos mandamentos, dos preceitos, de tudo aquilo que Deus quer nos ensinar para que nós sejamos felizes. Aquela mulher representou não só um monumento à incredulidade, mas também um monumento à sua falta de fé, não estava nem aí com Deus, o Senhor dos Exércitos, não estava nem aí, não investiu na sua vida espiritual e por isso se transformou numa estátua de sal. Quantas pessoas que nós conhecemos estão no processo sendo esculpidas e vão tornar também estátua de sal? Quando nós fazemos essa analogia, é uma analogia espiritual, não é uma analogia física de eu e você ou qualquer um de nós se tornar numa estátua de sal. Mas as pessoas têm a oportunidade de seguir a Deus, de obedecer a Deus, de viver segundo a vontade, o padrão de Deus. Mas o que acontece? Eles não querem viver assim. E aí vão ser monumentos de incredulidade. Você pode perguntar, mas pastor Ismar, é possível que eu me torne uma estátua de sal? Não só é possível, como nós conhecemos muitas por aí. A única diferença entre a nossa estátua de sal e dessa mulher, que a nossa estátua de sal, nós a levamos para cima e para baixo
e até pior que a dela. Ela ficou parada lá na montanha, todo mundo olhava, mas tinha que ir lá ver o que era aquilo, o que simbolizava aquilo. A nossa não. Nós levamos para a escola, colocamos no meio do pátio. Aqui jaz uma estátua de sal, monumento da incredulidade. Levamos para a escola, para o emprego, dirigimos o carro. Eu e você, olhamos para o lado, vê uma estátua de sal dirigindo o carro e fala: nossa, que engraçado, monumento da incredulidade. Pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que não acreditam que esse Deus que fala vai agir, vai transformar e vai resgatar vidas, vai renovar a esperança das pessoas que estão nesse processo de petrificação, de se tornarem estátuas de sal. É interessante também que a gente precisa tomar muito cuidado. Cuidado para que eu e você não venhamos a nos tornar estátuas de sal. E o seu cristianismo venha a ser tão somente um monumento de uma alma incrédula e passe para a história como igualmente passou a mulher de Ló. Triste nós lembrarmos dessa história. Triste é nós sabermos que ela ficou na história bíblica como aquela que olhou para trás. E nesse sentido, eu acredito que nós podemos fazer uma analogia também, no sentido de que olhar para trás é não viver o presente, não ter expectativa de esperança para o futuro. Todos aqueles que ficam olhando muito para trás acabam se transformando numa estátua de sal, porque o passado, nesse sentido, muitas vezes é o nosso verdugo, né? Muitas vezes é o nosso inimigo, e muitas vezes o diabolos, o nosso acusador, usa de coisas lá do passado para nos deixar culpados, para nos deixar tristes, cabisbaixos, para tentar mostrar para a gente que a gente não deve orar, que a gente não deve ir à igreja, que a gente não deve ser dizimista, que a gente não deve ler a palavra de Deus, proclamar a palavra de Deus. É isso que acontece muito. Eu queria, nessa noite, que Deus abençoasse você e que você pudesse pensar do ponto de vista espiritual. Será que eu estou me tornando numa estátua de sal? Será que eu estou deixando as coisas de Deus do lado? Será que eu não estou me preocupando um pouquinho só com a minha vida espiritual? Que Deus nos abençoe, que na nossa igreja, na nossa comunidade, não venhamos encontrar nenhuma estátua de sal. Absolutamente nenhuma. Não é desejo de Deus. Mas se você está num processo de petrificação, de se tornar uma estátua, que você possa orar a Deus, para que Ele possa quebrar isso, colocar um coração novo na sua vida, trazer um espírito vivificador no seu coração, para que você não olhe para trás, mas olhe para frente, caminhando ao lado de Deus. Então, se a mulher de Ló se tornou um monumento da incredulidade, da falta de exercitar a fé no Deus que tudo pode e que tem o poder para transformar as nossas vidas, é importante nós fazermos essa analogia hoje. Eu tenho certeza, meus irmãos, que você não quer se tornar uma estátua de sal, do ponto de vista espiritual. Sabe aquela frieza de coração? Não confiar em Deus, não querer depender de Deus, achar que, Deus, deixa para lá, isso é coisa, conto da carochinha, história para inglês ver. Não, deixa para lá, hoje nós vivemos a pós-modernidade, estamos aí numa pandemia, e cadê Deus? Sabe aquelas historinhas que o diabo nos contam, né? Nos conta. Então eu queria que você pudesse colocar o seu coração diante de Deus, se firmar na pessoa de Cristo, principalmente diante das tribulações, daqueles momentos que nós temos a tendência
de desejarmos não confiar em Deus e nos tornarmos uma estátua de sal. Eu quero ler novamente o texto. O texto diz assim: e a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Ela se converteu pela desobediência. E quando nós desobedecemos a Deus, nós podemos também entrar nesse processo de nos transformarmos espiritualmente em estátuas de sal. Estátuas, monumentos da incredulidade. Espero que nenhum de nós, viva esse processo tão doloroso para a vida do crente, para a vida daquele que creu em Cristo Jesus, que conheceu a sua graça, o seu amor, a sua misericórdia, a sua alegria, sua bondade, os seus atributos. Que Deus assim nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, pedimos, Pai, diante de tantos problemas que nós passamos, tantas crises, tantas tribulações, que apesar das durezas da vida, Pai, que a vida realmente é cruel, mas o Senhor é muito bom, o Senhor é bom demais. O Senhor é aquele que, através da sua bondade, misericórdia e graça, pela sua paz, sua alegria, o Senhor caminha conosco, o Senhor cuida de nós, o Senhor tem cuidado de nós. Então eu te peço, Pai, que o Senhor nos livre de sermos transformados em estátuas de sal, sermos monumentos da incredulidade. Por favor, Jesus, coloque isso no nosso coração, um desejo maior de te servir, de te amar, de te adorar, de amar o nosso próximo, de servir ao nosso próximo, de fazer na igreja tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado, os nossos ministérios, os nossos dons, as nossas habilidades. Com certeza, Pai, se exercermos os nossos dons, habilidades e talentos, não seremos jamais estátuas de sal, monumentos da incredulidade. Por isso eu peço misericórdia a todos nós, pela minha vida, pela vida da nossa igreja, pela vida das famílias da tua igreja. Oramos agradecidos, Pai, no nome santo, no nome maravilhoso de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê poder para você iniciar essa semana com graça e misericórdia. Amém? Deus te abençoe. Um grande beijo.